E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana e esse é o canal Aqui Tem Spoiler. E hoje com mais um vídeo de resumo de tudo que aconteceu no último episódio de Grey's Anatomy, que foi o episódio 5. E se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve aí, ativa o sininho e aproveita e deixa seu like nesse vídeo. E nesse episódio teve muitos diálogos e cenas que me fizeram chorar. Claro, não podia faltar, né? Mas também a gente teve uma despedida que essa despedida foi a cena que realmente me fez me debrulhar em lágrimas aqui, que me fez lembrar de coisas da minha vida. E esse episódio focou muito na Bailey, que é uma das minhas personagens preferidas e que passou por muitas coisas ao longo de 17 temporadas. Mas enfim, fica aqui comigo que eu vou te contar tudo sobre esse episódio. E o episódio começa com a Bailey arrumando suas coisas porque ela tá fazendo um teleatendimento, uma espécie de telesaúde. Aí o Ben liga pra ela, eles conversam um pouquinho, ele fala que acabou de acordar e ela pergunta como é que ele consegue dormir, porque eles estão dormindo separados, ele tá hospedado lá na estação. Aí ele fala pra ela que iria dormir melhor se eles dormissem juntos, né? Aí vamos pra uma cena onde a Grace está no quarto e Ted e DeLuca estão lá fora conversando sobre o estado de saúde dela, que ela tá melhorando, a questão do oxigênio. E DeLuca disse que conversou com ela, mas só o suficiente pra informar a ela que ela entrou em um programa de ensaio da droga e que ela tá, tipo, adormecida, tá cansada, exausta da medicação e que vai dormir o dia inteiro. Então, assim, se ela tá melhorando, a gente sabe que as cenas da praia não vai se estender por muito tempo, né? Então a gente vai ter poucas cenas para ver pessoas que a gente quer rever, pessoas que já morreram, ou até pessoas que só saíram da série. Então a gente tem um pouquinho de esperança para rever pelo menos a Cristina Yang. Eu acredito que ela possa aparecer em algum desses episódios. Eu acho que a Cristina Yang pode voltar para a série, porque assim, na série elas são muito amigas, né? Então você imagina aí, você tem a sua melhor amiga, e você é médica, e você sabe que ela tá entre a vida e a morte, você não vai visitar ela? Então eu acho que a gente pode ter uma surpresa assim dela aparecer. Eu espero por isso. E a gente tem a Jo nesse episódio um pouco desanimada, meio deprimida assim pra baixo, porque ela não tá mais operando nenhum paciente. E quando ela opera o paciente, eles não se recuperam para voltar para casa. Ela tem uma conversa com o Levi de manhã, ele vai acordar ela para trabalhar, ela não quer nem levantar. Aí ele insiste já que ela é a carona dele. Aí conversa vai, conversa vem, e ela fala pra ele que quer se recuperar da cena que ela viu do caminhão cheio de cadáveres. Então fica aquele clima pesado, ela tá desanimada e acaba indo trabalhar e lá ela atende a paciente Val, aquela que teve uma filha no fígado. E fica mais pesado ainda o clima porque a paciente não pode ver a bebezinha dela. Mas aí no caminho a Jo acaba atendendo uma outra paciente, faz o parto dela. E ao fazer aquele parto, ela fica encantada, se sente assim, com o coração cheio de amor, uma alegria diferente. E quando ela chega em casa, ela conversa com o Levi novamente, falando pra ele que nunca mais tinha sentido aquela sensação, aquela alegria, e que tá pensando em mudar a sua especialidade, que é a obstetrícia. Eu não sei se ela vai mudar realmente ou se isso que ela tá sentindo foi só uma empolgação pelo que ela tá passando, né? E juntou a pandemia com a separação dela com o Karev. Aí pode ser uma empolgação, mas se ela mudar de especialidade vai ser muito bom para ela tomar um novo rumo da vida dela. Aí a gente tem uma cena da Bailey conversando com seu pai por videochamada. Ela se mostra preocupada com ele e eu não sei se eu falei para vocês no vídeo anterior, mas eles estão numa casa de convivência, tipo um asilo, os pais da Bailey. Aí ele acaba falando pra Bailey que a sua mãe tá teimosa, tá um pouco difícil. E a Bailey fala pra ele que a culpa não é dela, e sim da doença. Só que ele fala que isso não torna as coisas menos dolorosas. Então a Bailey diz que nós vamos resolver tudo. E ele fala, nós, mas como? Se você mal aparece, eu mal te vejo, só te vejo por videochamada, fica difícil. Aí ela responde pra ele que tá cheio de coisas, que ela tem um hospital inteiro pra administrar. E tá cheio de problemas. Pede pra ele se cuidar e ele fala que ela tem que estar preocupada com a mãe dela e não com ele, que ela tentou sair de lá várias vezes. Jackson vai até Richard conversar com ele e fala que já fez 11 traqueias por conta do Covid e que está prestes a fazer mais uma e pede a ele uma ajuda. Ele mostra uma foto de sua mãe sem máscara, quer dizer, ela tá com a máscara, mas não aqui, e sim no pescoço. Aí ele pede pro Richard ajudar ele, porque sua mãe é teimosa e muito difícil, né? Então ele fica falando que ela tá usando a máscara em todos os lugares, menos no local correto, que ela usa como uma espécie de joia estranha na orelha, né? Então a preocupação com o Jackson é porque a sua mãe convive com câncer, ela é uma pessoa do grupo de risco, e ela é uma pessoa muito difícil, por isso que ele teve que ir até o Richard pedir uma ajuda a ele para poder interceder. Agora eu não sei dizer se é a arte que imita a vida ou se é a vida que imita a arte, porque a gente vai na padaria, tem uma pessoa com a máscara aqui na orelha, né? Vai no botequim do seu José, a pessoa com a máscara aqui. Outro dia eu tava olhando no Facebook, tinha uma amiga minha com uma foto de perfil
com a máscara aqui, então fica difícil, né? Então isso foi realmente uma alfinetada. Eu sei que é sufocante usar a máscara, mas é necessário. E o Tom chega de ambulância no hospital, muito confuso, agitado, agressivo, falando do filho dele e pede para as pessoas se afastarem dele. E eu nunca imaginei ver esse personagem dessa maneira, vulnerável assim. Apesar de não gostar muito dele e ter mencionado no vídeo anterior que se ele morresse não faria diferença. Eu tô passada. Nesse episódio eu senti um pouco, sabe? Assim, foi muito pesado. Ele tava tão mal que eu fiquei também mal por ele, fiquei triste demais. Apesar de não gostar, mas eu consegui ter empatia por ele. Então o Hunt vê que o Tom não está nada bem e vê que aquilo é demais pra Ted. Diz que vai resolver as coisas e pede pra ela sair. Então, como a Ted está muito aflita, ela liga pra Amélia pedindo ajuda pra ver sobre a parte neurológica do Tom. A Amélia se arruma pra ir visitar ele. Aí quando vai avisar pro Link, ele fala, isso, vai lá ajudar seu amigo. Aí ela vai e fala assim, mas ele não é só meu amigo, ele foi meu professor. Ela fica meio sem jeito, foi meu professor, salvou minha vida e foi o primeiro cara depois que eu separei do Hunt. Aí ele fica, você já fez sexo com ele? Aí ela responde, o quê? E sai fazendo a egípcia. Essa foi uma cena engraçada, acho que foi um alívio cômico porque o episódio inteiro foi assim, pesado, muito triste. Eu chorei muito nesse episódio porque eu lembrei de muitas coisas que eu não vou falar agora, porque senão eu vou chorar nesse momento e eu não quero chorar. E a gente vai pra uma cena onde a Ted tá segurando a mão do Tom, achando que ele tá mal, tá dormindo, e começa a falar um monte de coisa pra ele, tipo se declarando. Mas no final ela fala que odeia ele. Aí ele mexe na mão dela, aperta a mão dela, fica surpresa e pergunta, mas você tava dormindo, né? Aí ele fala pra ela que nós sabemos que você não me odeia assim. Aí depois ele ainda brinca falando que tá um banho de esponja. Até ele doente, ele é um pouquinho safadinho, hein? E essa melhora do Tom me fez até lembrar do Mark Sloan, que ele tava melhorando quando sofreu aquele acidente de avião. Eu jurava que ele ia sobreviver quando de repente o homem morreu. Aí assim, eu ainda acho que o Tom vai morrer, é só um achismo meu que ele vai morrer. Não sei se vai ser nesse episódio agora, o último, né, que vai ser semana que vem, que é o último desse ano, que a série vai entrar em ato, saiu até uma promo já para o próximo episódio. Aí retorna só em março, se eu não me engano. Mas assim, se ele não morrer nessa temporada, eu acho que ele vai ser um casal com a Ted, né, que todo mundo tá shippando e realmente até que ficou bonitinho os dois juntos. Mas eu continuo achando que ele vai morrer porque a série quer trazer algo impactante. Então, algo impactante é alguém de relevância morrer, né? Então, o candidato a entrar pro saco, como eu disse no meu outro vídeo, é o Tom. A mãe da abelha é levada ao hospital pelo Ben, e quando chega lá, a abelha é informada que ela está com Covid. E ela chega agitada, sabe, assim, confusa também, e fica só perguntando pelo esposo dela e falando que quer as roupas dela para ir embora. Aí a abelha, para tranquilizar a mãe dela, ela canta para ela e só assim que ela fica mais tranquila. Só que a mãe dela já está muito afetada pela doença e os órgãos estão começando a falhar. My girl. Talking about my girl. My girl. Aí então a Bailey pede para suspender a medicação. E isso me trouxe várias lembranças, porque quando minha mãe estava no hospital, que ela ficava agitada ou então desacreditada de que ia voltar para casa, eu cantava para ela, não só eu, mas as minhas irmãs também. A gente cantava um louvor para tranquilizar ela. E eu não sei o que se passava na mente dela. E eu nunca vou saber, porque ela não voltou para casa. Então depois, já que a sua mãe tá tranquila, a Bailey começa a conversar com ela e fala para ela que quando ela estiver pronta, ela pode partir, porque todos vão ficar bem. Só que a mãe dela fala, partir? Eu não quero partir, eu quero voltar para casa. Aí a gente tem um bloco inteiro da Bailey indo conversar com a Meg, falando sobre as coisas do passado, de quando era criança, sobre as suas dificuldades, de como a sua mãe era protetora, que não quer que a sua mãe entre para a estatística como mais uma mulher negra morta pela Covid. Aí começou a falar do passado, de quando ela ganhou a bolsa de estudos, e que foi até a escola com seu pai, e quando as pessoas lá da faculdade, da escola, viram quem era a Bailey, ficaram tentando esconder um pouco o horror, um pouco a surpresa, e até tentaram sugerir ela ir para outra escola, como se ela não conseguisse estar no mesmo nível dos alunos daquela escola. Aí a gente vê a cena da Bailey conversando com a Meredith lá no quarto. Ela chega para ela e fala, Gray, sinto sua falta. Aí de repente ela aparece lá na praia conversando com a Gray, sobre a infância dela, sobre como era a sua mãe e de como, a parte que eu entendi, né, que ela sentia raiva às vezes, ela tinha algumas coisas na cabeça, alguns sentimentos,
e que a mãe dela pedia para ela escolher uma árvore lá do parque, uma árvore, e gritar com a árvore, conversar com a árvore, bater, segurar, sacudir, que aquilo ia funcionar. Ela disse que funcionou por muito tempo, mas não agora naquele momento. Aí então a Grey fala pra ela que ela pode ser a sua árvore. Então a Bailey conta pra Grey que a sua mãe tem Alzheimer e que nunca contou pra ela e nem pro Richard para não trazer dores antigas, porque ambos sofreram com isso. E esse é um dos motivos pelo qual eu admiro essa personagem, porque ela é muito forte. Eu não faria isso. Eu de cara já iria contar pra alguém, porque a pessoa aguentar isso sozinha é muita barra. No episódio 4, a gente viu que a Bailey e o Richard apareceram também na praia, só que eles não interagiram com a Meredith. Mas só que nesse episódio agora, ela teve mais interação, né? Então a gente fica pensando, o que é a praia realmente? A praia é o limbo ou é o subconsciente da Meredith? Eu acho que ele pode ser os dois. Quando a Meredith estava entre a vida e a morte, ela via as pessoas que já morreram, né? E agora que ela tá bem, ela tá só dormindo, as pessoas que vão conversar com ela lá no quarto do hospital, ela consegue ouvir a voz das pessoas e lá na praia ela projeta aquela imagem e consegue conversar, que é o subconsciente dela. Então eu vou ser repetitiva aqui, juntando tudo isso, essa é a minha teoria. Eu acho que a gente pode ter esperança de ver a Cristina Yang voltar na série, né, e ver as duas dançando juntas na praia. Já imaginou como ia ser muito legal as duas conversando, como foi quando ela partiu lá para outro país, quando ela deixou o hospital para trabalhar em outro, como foi a vida da Meredith sem ela. Então eu acho que a gente pode ter esperança sim de ver essa personagem e vai ser muito legal. Aí a gente viu uma cena do pai da Bailey na videochamada falando com a mãe dela e foi de partir o coração, vendo ele falando para ela que nos últimos 60 anos ela que cuidou dele e que ela não pegou nenhum resfriado. E esse episódio me fez lembrar de muitas coisas, me fez lembrar de quando eu perdi meus pais. E esses momentos a gente sabe que vai chegar, mas a gente nunca está preparado para eles. E quando a série pega essas coisas para fazer a gente refletir, relembrar, ela faz a gente se desmanchar em lágrimas. Aí a gente chega numa cena em que a Bailey fala pro Richard que está com muito medo, ele fala para ela ir lá ver a mãe dela, entrar no quarto, que se ela não for, ela vai se arrepender. Aí ele fala para ela que vai junto, ele encoraja ela então a ir até o quarto ver a mãe dela. E ela canta novamente para sua mãe para ela se tranquilizar e ela morre. E foi uma cena muito triste. Aí o episódio termina com a tela com vários nomes de pessoas que perderam a vida para o Covid. Eu queria comentar aqui sobre aquelas frases que sempre um personagem começa o episódio narrando e que no final faz todo sentido. Dessa vez foi a Bailey, que foi a personagem que narrou, e porque realmente o episódio foi sobre ela. E nessas frases que ela estava narrando o episódio, fez todo sentido no final realmente com essas imagens aí das vítimas do Covid. Ela fala o seguinte: minha mãe costumava dizer, não julgue a história dos outros até conhecer a sua história. Você pode pensar que entende, mas não entende. E é por isso que, como paciente, é importante ter um defensor, alguém para contar a sua história, para ser a sua voz, principalmente se você não tiver voz, para dizer o seu nome, especialmente quando você não tem voz. Os pacientes perdem o poder quando são referidos apenas como cama número 4 ou cara com dor no braço. Mesmo em suas mortes, eles não são sem rostos. Eles não são anônimos. Eles são mais do que estatísticas. São mais do que condições comórbidas ou pacientes de lares de idosos. Eles são filhos, irmãos e tios. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito e comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Valeu, galera. Até mais e fui!